Fábio Quartararo deu um acertado voto de confiança para a Yamaha, mas aparentemente alguém achou que estava ok testar a paciência do francês. E aí as coisas não andam tão bem assim. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Fábio Quartararo ameaçou várias vezes. Ele já admitiu que chegou muito perto de deixar a Yamaha por conta da insatisfação dele com a performance da YZR-M1. Só que a casa de Iwata fez promessas para ele e conseguiu convencê-lo a renovar o contrato. Então ele assinou por mais 2 anos e vai ficar na equipe até 2026. Não foi uma escolha errada, porque os movimentos estão lá. A Yamaha não fez promessas vazias. Ela prometeu que ia investir na moto, que ia trazer recursos, e tudo isso está sendo feito. Ela contratou, por exemplo, um novo diretor técnico que veio da Ducati, o Massimo Bartolini, e que tem uma certa experiência com a melhor moto do momento. Então está conseguindo aí dar um pouco mais de desempenho para a moto. Eles também estão trabalhando no motor. A gente teve a notícia, inclusive, de que eles estão desenvolvendo um V4. Ainda não está definida a substituição do motor de 4 cilindros em linha, mas o fato deles estarem desenvolvendo, deles estarem analisando essa possibilidade, é também um sinal desse empenho da Yamaha em resolver os problemas de performance da M1. E o que a gente viu nessa segunda metade de campeonato foi uma Yamaha um tanto quanto mais competitiva. Ainda falta, claro, muito também para ela se aproximar da Ducati, para ela sair dessa colocação, né, de penúltima colocada no Mundial de Construtores, mas é um processo que todo mundo sabia que levaria tempo. Mas, se você não começa em momento algum, daí leva mais tempo ainda. Então, o Quartararo não errou no momento em que ele decidiu renovar o contrato. A gente não está falando de uma marca qualquer, a gente está falando de uma gigante que tem experiência em vencer corridas, em vencer campeonatos e também de reagir de momentos ruins. A Yamaha já fez isso na MotoGP e já teve muito sucesso nesse sentido. Então é óbvio que uma hora eles vão conseguir sair do outro lado. O Fábio não estava errado em refazer essa aposta. Só que daí tem um porém. O que a gente viu, né, em 2 das últimas 3 corridas. Ele terminou a prova sem combustível. 2 vezes em 3 corridas. Isso tinha acontecido lá na Emília-Romanha. Ele esteve perto de conseguir o melhor resultado dele na temporada, que seria um 5º lugar. Perdeu 2 colocações no final, caiu para 7º. Dessa vez o desempenho não era bom, ele perdeu só uma colocação, estava fora do top 10 e tudo mais. Então, pelo resultado em si, não é tão incômodo. E ele sequer ficou irritado pelo resultado da outra vez, em Misano. Misano tinha sido um fim de semana atípico, porque eles passaram muito tempo no circuito Marco Simoncelli. A Yamaha tinha feito um teste privado por lá, aí depois a gente teve o GP de San Marino e da Riviera de Rimini, que é o tradicional GP, né, que acontece no Marco Simoncelli. Aí teve um teste coletivo, que também é normal, a MotoGP costuma fazer isso em Misano. Só que daí, como teve o problema do Cazaquistão ser cancelado, a MotoGP colocou uma segunda data em Misano, então teve também o GP da Emília-Romanha. Então, a performance ali estava meio que dominada, eles já sabiam o que fazer, já tinham conseguido desenvolver a moto a um ponto máximo ali, né, tinham conseguido deixar a moto prontinha, então era um cenário um tanto quanto atípico, e aí ele teve perto desse melhor resultado. Depois ele até falou, não faz tanta diferença, o que a gente tá buscando agora não é resultado, a gente tá buscando evoluir a moto, então tava feliz pela performance e tudo mais, só que isso voltou a acontecer nesse fim de semana no Japão. Em termos de resultado, de novo, não faz diferença. Um ponto a mais, um ponto a menos na situação atual, não é isso que se busca. A questão é 2 vezes ficar sem combustível em tão pouco tempo. Não é normal. A gente não está acostumado a ver isso na MotoGP. Aliás, a gente pouco vê na MotoGP quebra, a gente pouco vê esse tipo de coisa. A gente às vezes vê assim, terminou a corrida, o cara para a corrida, né, para a moto, pega uma carona com alguém ou sai a reboque e tudo mais, mas não efetivamente perder resultado por causa de falta de combustível. O Quartararo apontou que a eletrônica da moto não funciona, que o painel não funciona, que não tem como resolver isso. Ele já tinha apontado a eletrônica como um ponto falho dessa moto. E também isso não é de hoje, essa já é uma queixa que acontece há algum tempo. E ele tinha colocado isso como uma prioridade de desenvolvimento, né? Ele tinha elencado alguns pontos que precisam ser trabalhados na moto e a eletrônica é um deles. É claro que quando você está tentando milhares de coisas, quando você está buscando uma solução para vários problemas ao mesmo tempo, coisas incomuns podem acontecer, coisas atípicas podem acontecer. Mas falta de combustível não dá, né? Falta de combustível é um pouquinho excessivo.
O Quartararo tem sido um cara que tá constantemente acima do limite do que a moto permite. Às vezes ele tem caído bastante também, porque ele tá sempre tentando tirar mais da moto do que ela tem para oferecer. E ele tem feito isso, ele tem conseguido levar a moto além do que aquilo que ela pode fazer no momento. Então, você ser deixado na mão por esse tipo de problema é um pouco demais. Se fosse uma quebra, se fosse alguma coisa assim, ok, sabe? Seria ruim, mas tudo bem. Agora, falta de combustível não dá, né? Falta de combustível é absolutamente justificada a irritação dele. Ele classificou como inaceitável e ele tem razão. Não dá para aceitar você terminar uma corrida perdendo posição, perdendo um resultado porque faltou combustível. Então, entre os muitos problemas que a Yamaha tem para resolver, acho que o imediato vai ser isso, tentar entender assim, por que tá faltando combustível? Estamos errando a conta? Precisamos trocar a calculadora? Estamos precisando de um professor particular para dar uma aulinha de matemática ali e a gente vê onde está acontecendo? Ou é outra coisa? Ou a marcação não está correta, ou está tendo algum tipo de problema, ou o consumo está excessivo? O que está acontecendo? Precisa entender porque precisa corrigir. Não dá para acontecer. A Yamaha já tem poucas motos no grid, isso é um problema que, ok, vai ser resolvido no ano que vem, porque eles vão dobrar a capacidade, né, com a chegada da Pramac para ser equipe satélite, mas eles só têm hoje Quartararo e Rins, então eles precisam dos dois pilotos ali para poder pontuar, para poder crescer, para poder sair do outro lado. Não dá para não completar corrida, não dá para perder posição em corrida por falta de combustível. A irritação do Fábio é absolutamente justificada, mas isso não muda o fato de que ele acertou quando ele deu uma nova chance. Ele acertou quando ele confiou de que a Yamaha faria o trabalho, porque ela está fazendo o trabalho. Ele pode não estar dando resultados assim, expressivos e maravilhosos de imediato, tudo bem, mas isso era esperado. A gente tem uma MotoGP hoje que é hiper competitiva. Mesmo quando a gente olha pro problemão em que a Yamaha e Honda estão metidas, na hora que a gente vai olhar a diferença, não é tão gigante assim. É grande pro padrão MotoGP, mas se a gente olhar pro padrão do esporte a motor, não é nada que seja assim, nossa, que coisa horrorosa. Então é um campeonato muito competitivo, onde todo mínimo detalhe conta. Não dá pra dizer que faltar combustível é um mínimo detalhe, mas é uma coisa que a Yamaha precisa olhar com cuidado para que não volte a acontecer. Não só nessa temporada, como na próxima também, porque a expectativa é de que a Yamaha volte mais competitiva em 2025. E aí sim, começar a continuar falhando nesse sentido, aí vai virar Fábio Quartararo do avesso. Me conta aí, você acha que ele tá pacífico ainda ou que a irritação tá absolutamente justificada? Me conta e a gente se vê na próxima. Valeu!